Digo para vocês o seguinte: à medida que a minha vez ia chegando, as minhas mãos iam esfriando diante de tudo que eu ouvi aqui. Aí Geraldo ainda me homenageou quando ele me incluiu entre os mais velhos. Eu digo, mas eu já sou pós-velho. De modo que na minha pós-velhice, se eu sair dos meus cuidados, e possivelmente eu saia, vocês atribuam a proximidade, quem sabe, de um Alzheimer, não é? Porque, vejam bem, certamente eu vou cometer muitos erros. Cada vez que eu estou no computador, que eu bato na tecla do backspace, é porque eu cometi um erro. Então, com essa perspectiva, eu vou me submeter à apreciação dos colegas, às críticas, dizendo o seguinte: a vida me concedeu algumas oportunidades. Eu fui delegado de polícia na ex-Guanabara. Trabalhei em delegacias e, às vezes, eu entrava para tirar meu serviço e eu era surpreendido porque eu já não estava ali. Eu tinha sido transferido para outra. Trabalhei chefiando um serviço que apurava irregularidades de policiais. E lá pelas tantas eu fui ser promotor no estado de São Paulo. Andei no estado de São Paulo, Campinas, Caconde, Piedade, Ibiúna, São Roque. Quando eu estava em Ibiúna, eu lembrava do congresso da Uni. Trabalhei na capital, curadoria de massas falidas. Aí resolvi começar, e fiz concurso, voltei para o Rio, comecei tudo de novo. De modo que eu passei uns 25 anos no Ministério Público, e hoje eu estou aqui desde 2000, eu digo que eu vim pelo quinto dos infernos, para a magistratura. De modo que eu quero dizer para vocês, de qualquer maneira, que nas diversas funções que eu desempenhei, eu procurei ocupar todos os meus espaços institucionais. Todos os meus espaços. E é com essa perspectiva que eu vou conversar com vocês. Quando eu era delegado de polícia, eu olhava o artigo 6º, que diz que ouvir o indiciado é a quinta providência. Mas eu, quando era do Ministério Público, eu ficava muito triste quando eu via um inquérito policial começar com aquilo que se chama de interrogatório, o que é uma presença acusatória no inquérito, também está no 304. E aí o que eu via com tristeza? O inquérito começando com aquela peça chamada interrogatório, depois a autoridade policial fazia tudo para comprovar que aquele interrogatório era real. E alguma vez eu pedi a agenda do indiciado. Porque tudo vinha em ordem cronológica. Eu procurava, como delegado de polícia, fazer a investigação. Investigação é um trabalho muito interessante, instigante, até chegar lá. E não o contrário. Nunca sugeri, num relatório, o arquivamento ou a denúncia. Mas eu confesso que até hoje eu vejo isso. Nunca fiz uma denúncia como sentença condenatória. E quando eu me punha a examinar o inquérito como integrante do Ministério Público, eu dizia: eu não acredito no princípio da verdade real e da obrigatoriedade da ação penal. Eu quero ver o que este inquérito traz para eu pedir o arquivamento.
Se eu encontrasse motivo, eu requeria o arquivamento. Caso contrário, eu oferecia uma denúncia com toda tranquilidade. Porque nós, seres humanos, somos levados com maior facilidade a aceitar o mal que se diga de alguém do que o bem que se diga de alguém. Isso é nosso. Assim como me dá tristeza quando eu vejo denúncia sem justa causa, em que se transcreve o tipo, assim como me dá muita tristeza quando eu vejo sentenças e acórdãos sem fundamentação, decretos de prisão preventiva sem fundamentação. Isso me afeta. Assim como me dá tristeza quando eu vejo que o Ministério Público pede a absolvição e o juiz condena. Como? Está no artigo 385 do Código de Processo Penal. Mas eu digo, se o Ministério Público pede absolvição, o que mais vai dizer a defesa? Vai dizer, olha, juiz, eu já estou concordando com o Ministério Público lá, mas se você quiser me condenar por isso, olha, não pode por causa disso, ou seja, ele está colocando minhoca condenatória na cabeça do juiz. Eu tenho votos vencidos e tenho votos vencedores. Agora, se vocês observarem o artigo 60 do Código de Processo Penal, nas ações penais privadas, vocês vão ver que, se o querelante pedir absolvição, o juiz decreta a extinção da punibilidade. Ele não pode condenar. Assim como o artigo 601 estabelece que, se as partes não oferecerem as suas razões, o recurso sobe a si mesmo e a segunda instância julga. E se o recurso for do Ministério Público? Assim como me faz mal entender que um juiz determine prova para tirar dúvida. Dúvida com finalidade condenatória. Se o juiz tem dúvida, que absolva. Então, são alguns dos meus tormentos. E com essa perspectiva, meu tempo é curto, eu quero dizer que eu, como juiz, não leio inquérito. Eu começo da denúncia para frente. A não ser que se trate de prova não repetível. A investigação penal cumpre e esgota a sua finalidade com oferecimento da denúncia. Ponto, acabou. Então, com essa perspectiva, eu imaginei, não sei se eu vou ter condições disso, de fazer assim. Como é? Qual era o texto originário da emenda 37, da proposta de emenda, e qual é o texto substitutivo? Ou seja, como é, como se propôs e como poderá ser, e me indagar se isso é a solução. Eu quero, vocês vão me permitir, partir do artigo 144 da Constituição Federal, como é agora. Está lá, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E lá, no parágrafo 1º do artigo 144, eu tenho que
inciso 1, a Polícia Federal apura as infrações penais. Esse café está cheiroso e eu não ganhei nenhum, caramba. Apura as infrações penais e sua autoria. Obrigado. De bens. Infrações penais, obrigado, Marcelo. Eu não sei ainda não. Não. Fica à vontade. Veja bem, atentados contra bens, serviços e interesses da União. Parágrafo 1º. Inciso 1. Está aqui. O que é isso? É aquela tradicional atividade de polícia judiciária, que é herança de Portugal, que vem desde o Império, que ficou. Quando eu digo que uma instituição apura infração penal e sua autoria, eu estou dizendo que isso é atividade de polícia judiciária. Ponto. Mas lá no inciso 4, do mesmo parágrafo 1º, eu tenho que a Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Eu digo, caramba, mas isso já está lá no inciso 1. Por que isso? Isso foi por causa do que eu chamo, desculpem, luta pelo poder. É democrático? É democrático. Mas não vamos lutar pelo poder como um objetivo, como se ele se esgotasse nele. Então, o inciso 4 veio para repetir o que já está no inciso 1 e dizer que essa função é exclusiva da Polícia Federal. Dado o sistema federativo, veio o parágrafo 4º da Constituição Federal, lá desse artigo 144, diz que a Polícia Civil dos Estados, dirigida por delegados de polícia, tem no seu território esta mesma finalidade: apurar com exclusividade infração penal e sua autoria. Eu não vou tomar banho de café, não, obrigado. Eu pergunto. Não, adoçante. Que adoça. Esse açúcar granulado não adoça. Aí eu digo assim, caramba, mas o próprio parágrafo 4º, última parte, já vai desacreditar essa exclusividade. Porque vem dizer, exceto as infrações penais militares. Então não há exclusividade. A Constituição prometeu, mas não confirmou. Mas não é só. Lá no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, eu tenho que o parlamento faz inquérito, ou seja, investiga. Então não há exclusividade na Constituição. As conclusões do inquérito são remetidas ao Ministério Público, para que ele promova a responsabilidade civil ou penal. Mas é muito interessante o que consta daquele parágrafo 3º, quando ele afirma que só pode ser feita uma comissão para apurar um fato determinado. Eu digo, caramba, isto é garantia. E esta garantia também se aplica ao inquérito policial. Porque ninguém pode fazer devassa na vida alheia. É a justa causa também da investigação. A justa causa da investigação é garantia daquilo que o artigo 1º da Constituição Federal estabeleceu.
nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós tivemos o Estado liberal, legislador, o poder estava com a lei. Nós tivemos um Estado social, provedor, paternalista, e hoje nós temos um Estado democrático de direito, em que também se insere o Estado social. E eu fico pensando, como é que eu vou viver esse Estado democrático de direito sem garantias, sem direitos, sem instrumentos? E aí veio o artigo 127 da Constituição Federal. Mas antes de ir lá, eu quero dizer que no Estado que legislava, fundamentalmente, o poder estava com o parlamento. No Estado social, o poder estava com o executivo. E no Estado democrático de direito? Me parece que o pêndulo se deslocou para o judiciário. Que assumiu responsabilidade. Mas o judiciário é inerte. Artigo 5º 3xv, como eu digo, 35 da Constituição Federal. Ele é inerte. Mas se o pêndulo foi para ele e ele é inerte, como é que ele vai fazer isso? É necessário um instrumento. E a Constituição entendeu que esse instrumento é o Ministério Público. Artigo 127 da Constituição Federal, que eu tenho lá, que o Ministério Público, eu acho isso uma diretriz para o Ministério Público. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque quando a gente procura, a gente nunca acha. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Este foi um instrumento que a Constituição trouxe para poder dar eficácia ao Estado democrático de direito. Então, o que eu tenho? Eu tenho que os demais poderes, sobretudo o executivo, estabelecem projetos, estabelecem diretrizes e, de repente, não cumprem. E eles devem ser compelidos a cumprir. Quem é que pode determinar o cumprimento? O judiciário? Mas de ofício? Não. Alguém tem de provocá-lo. E é o Ministério Público. Eu vejo aqui a diretriz maior de uma atuação do Ministério Público, de quem eu também cobro imparcialidade. Por isso que ele pode pedir absolvição. Por isso que ele pode requerer o arquivamento. Mas, e quanto à atividade investigatória, já que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos, dever do Estado, e já que eu tenho aquele artigo 144 estabelecendo uma exclusividade que já vi que não existe. E aí, embora a gente frise que no Estado Democrático de Direito é lícito buscar realizações pessoais, institucionais, mas eu confesso que
que eu tenho muito medo nessa luta pelo poder de um mal que se tem de se buscar sempre uma identificação com quem se supõe acima e pisar em quem se supõe abaixo. Então eu quero abstrair das minhas colocações qualquer afirmação no sentido de fortalecer uma coisa ou outra. Eu quero contemplar. E veio a Constituição que diz que o Ministério Público exerce tudo isso, mas como ele vai exercer? Aí eu tenho o artigo 128, parágrafo 5º, assim, leis complementares da União e dos Estados cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais estabelecerão a organização, as atribuições do Ministério Público. Porque a Constituição não indica as atribuições do Ministério Público. Ela remeteu à providência legislativa. É a lei que vai determinar. E se uma lei fixar essas atribuições do Ministério Público, ela será inconstitucional? Não, está aqui. Já vimos que, ao ver de um amazonense, não há uma exclusividade. Mas eu vou ao artigo 129 da Constituição Federal e vejo lá que também é atribuição do Ministério Público, inciso 3, promover o inquérito civil, a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Por que inquérito civil? É porque não é policial. O Ministério Público não preside inquérito policial, nem pode querer, porque a sua instituição é outra. Mas inquérito é investigação. Daí o inquérito das opiniões públicas. Inquérito é investigação. E se o Ministério Público faz esse inquérito, que não é policial, porque só quem faz inquérito policial é a polícia, apurar a infração penal, ele pode denunciar? Mas não é só. O artigo 7, o artigo 129, inciso 7, já foi mencionado, o controle externo. Mas eu me detenho também no inciso 9, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Eu estou, repito, vendo como é agora. Porque, como juiz, eu tenho de julgar as coisas no caso concreto. Caramba, eu só tenho 5 minutos, que desespero. Então, olha só. Aqui, novamente, a Constituição não definiu as atribuições do Ministério Público, remeteu à lei. Então, uma lei que venha a conferir atividades, inclusive investigatórias, para o Ministério Público, não é inconstitucional. É o que nós temos na Lei Complementar Federal 75, artigo 8º, inciso 5, e é o que nós temos na Lei 8.625, artigo 26. Há inconstitucionalidade? Ao ver desse amazonense, não. E agora voltamos ao debate atual, em que eu tenho como
proposta inicial, originária da emenda, esse artigo 10 que o Chester já leu, apuração das infrações penais de que tratam os parágrafos 1º e 4º deste artigo. Incumbe privativamente as polícias federais e civis do Estado. Não acrescentou nada. É o que já está. É o que já está. Por que tanto furor? É porque nós estamos numa disputa de poder corporativo. Aí veio o projeto substitutivo. Deixa eu ver aqui se nessa minha confusão particular eu encontro. Eu tinha, ou pelo menos era para ter. Está aqui. Eu quero lembrar desde logo que a LOMAN confere poderes investigatórios ao judiciário. Isso eu acho inconstitucional. Porque se o juiz se envolve numa infração penal, a investigação é pelo tribunal. Pelo tribunal que vai julgar. Isso é inconstitucional. Mas eu digo, caramba, o substitutivo agora legitimou isso. Quando ele vem da nova redação ao parágrafo 10, ele diz assim: apuração das infrações penais de que trata os parágrafos 1º e 4º deste artigo incumbe privativamente as polícias federal e as polícias civis e do Distrito Federal, respectivamente. A mesma coisa que já estava. Aí vem, ressalvadas as consequências, as competências próprias. Isso já está na Constituição. Das polícias do Senado Federal, da Câmara Federal, das Assembleias, das câmaras municipais, poder de polícia do Parlamento já está na Constituição. Das comissões parlamentares de inquérito já está na Constituição. Agora, isso me assusta. Isso me parece a vanguarda do atraso. Quando vem e estabelece que, no inciso 3, ou pretende estabelecer, que, ressalvada a competência dos tribunais em relação a seus membros, conforme previsto nas respectivas leis orgânicas. Aí conferiu atividade investigatória ao judiciário, que ele não tem nem pode ter, e que, por engano, o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, é porque eu também bato no backspace, diz lá que aos integrantes das comissões, ou as comissões parlamentares de inquérito, são conferidos os poderes próprios da autoridade judicial que investiga. Ela não investiga. Mas eu quero dizer, neste vale de lágrimas, que eu tenho muito medo de toda concentração de poder. Isso me lembra o absolutismo. Imaginem que, se entender que só a polícia pode investigar, como vão ficar os crimes ambientais? Que o IBAMA, os desvios, as sonegações que são investigadas na Receita Federal. A polícia é que tem de investigar. É uma concentração que me parece ferir o Estado Democrático de Direito. Por isso que eu concordo com os colegas que nós temos de coexistir, temos de ter em vista o bem público. Temos de ter consciência disso. Interessante é que o Código de Processo Penal, fruto do Estado Novo, consagrou passagens
a meu ver, em homenagem à cidadania. Só para lembrar que o artigo 144 da Constituição Federal estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Direito e responsabilidade de todos, inclusive a minha, a tua, de todos nós. E vejam só, o artigo 27 do Código de Processo Penal estabelece que o povo pode investigar, fruto do Estado Novo. Porque qualquer pessoa do povo pode reunir informações e levá-las ao Ministério Público, que, se forem satisfatórias, dispensa a investigação penal e oferece a denúncia. E o 39, parágrafo 5º, quando estabelece que se a representação trouxer os elementos necessários, o Ministério Público dispensa o inquérito e oferece a denúncia. Agora, eu também tenho medo de o promotor que investiga venha fazer a denúncia, venha funcionar no processo. E o Ministério Público do Estado já tem um instrumento para isso, são as promotorias de investigação penal. Infelizmente, a denúncia é feita pelo promotor da promotoria de investigação. Encerrada a investigação, deveriam os autos, a meu ver, de amazonense, ser remetidos ao promotor da vara por distribuição. Porque senão eu vou, a meu ver, ter um outro risco, igual aquele do delegado que começa com o chamado interrogatório e faz tudo para provar. Quem vai fiscalizar quem? Porque, sem garantias, eu tenho muito medo. Com concentração de poder, eu tenho muito medo. Nós estamos num Estado democrático de direito em que cada servidor vale tão só pela qualidade do serviço que presta, pela excelência do serviço que presta. É só isso. Muito obrigado.